ok? Então é o seguinte. Bom, Deus é o Espírito Amor. E como Deus faz o homem? Vamos compreender isso então da seguinte maneira. O Espírito Amor, ele faz o quê? Os espíritos humanos. E esses espíritos humanos, eles possuem a alma. Essa alma, ela é como se fosse a energia raiz de infinitas energias. Então, cada espírito humano feito pelo Espírito Amor possui uma alma. E essa alma, como energia raiz de infinitas energias, ela desenvolve essas energias na medida em que o Espírito Amor aplica informação nessa alma. E aí, essas energias desenvolvidas pelo espírito humano são as energias material, energia verbal, energia mental, mas de acordo com a fase em que cada espírito humano se encontra. Nós, por exemplo, temos, a energia material como o corpo, a energia mental como a nossa e a energia verbal como a palavra, mas temos irmãos mais velhos como os planetas e as estrelas que possuem a energia material própria deles e a energia verbal e a energia mental, etc., segundo a sua própria antiguidade no tempo da criação. Então, qual que é a grande obra do Criador na concepção do espírito humano? É exatamente na feitura dessa alma como energia raiz de infinitas energias. E quando o Espírito Amor cria o espírito humano com essa alma, ele mantém a unidade com o Espírito Amor. O Espírito Amor e o Espírito Humano são um, porque todas essas infinitas energias do Espírito Humano estão latentes, prontas para se manifestar, mas ainda não se manifestaram, pois ainda não houve a aplicação da informação por parte de Deus. Então, o Espírito Amor, ou seja, Deus, ele tem esse Espírito Humano como tutelado, mas aí na medida que ele aplica a informação ao espírito humano, na medida que ele aplica a informação na alma, essas energias se desenvolvem. E aí o desenvolvimento dessas energias, eles são gradativos e infinitos, de acordo com a aplicação de informação por parte do Criador. E qual que é a missão do espírito humano? É conservar a unidade primeira, mesmo depois de ter desenvolvido todas as infinitas energias que a alma dispõe. Então, quando o Espírito Amor ele cria o espírito humano que possui uma alma, que é a energia raiz de infinitas energias, esse espírito humano ele é um com o Espírito Amor. E aí, na medida que o Espírito Amor aplica energia, aplica informação, nessa energia, vai se desenvolvendo as energias, e o espírito humano ele tem que o quê? Desenvolvido, com todas as energias manifestadas, ele precisa conservar essa unidade com o Espírito Amor. Enfim, no caso aqui do homem, o espírito humano aqui no planeta Terra, nós temos primeiro o Adão. E como é Adão? Adão, ele é criado, à imagem e semelhança de Deus, e ele, ao ser concebido aqui no planeta, ele conta com 100% do cérebro, e ele possui um corpo de luz. Na verdade, o sangue de luz e a carne transparente, Então, Adão e Eva, com o sangue de luz e a carne transparente, eles não se veem devido à luz emitida por esse sangue de luz, E aí
eles acabam ingerindo o fruto proibido, que mata, né? Ou seja, ao ingerirem o veneno, esse 100% do cérebro decai e eles não usam mais o 100% do cérebro. E essa luz que impedia de verem, né, o contorno dos corpos acaba sendo diminuída. E aí eles se veem nus, naturalmente, e acabam percebendo o encaixe que há entre o corpo do homem e da mulher. E aí, o que acontece? Eles são expulsos do paraíso, né? E o que vai acontecer? Eles perdem a unidade com Deus ao ingerirem o fruto proibido, e o sangue de luz decai, e aí eles vai e percebem o encaixe dos corpos e passam a se multiplicar segundo essa forma, né? E aí eles geram Caim e Abel. Caim mata Abel. E depois que Caim mata Abel, Caim monta uma cidade e tem uma descendência. E depois disso, Adão e Eva têm um terceiro filho chamado Sete. Da descendência de Sete virá Enos, e depois de Enos um pouco mais vai vir Enoque, e depois de Enoque, entre outros, virá Matusalém e Noé. Antes de Noé, haverá um episódio no qual é dito que anjos do céu, afeiçoados pelas filhas dos homens, descem e possuem as filhas dos homens, as mais formosas que eles acharam, e elas concebem os gigantes, que a Bíblia chama de os varões de renome da antiguidade. E aí nós temos a comunidade antes do dilúvio composta por descendentes de Caim, descendentes de Sete e descendentes dos anjos caídos. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que com Noé, Deus decide mandar o dilúvio, e o dilúvio ele limpa toda a terra da descendência de Caim e da descendência dos anjos caídos, ficando apenas a descendência do Noé, que por sua vez veio da descendência do Sete, né? Então, após o dilúvio, nós temos os 8 da arca. Quem são os 8 da arca? É Noé, a sua esposa, os 3 filhos de Noé e as 3 noras de Noé. 8, que coincide com os 8 tipos de sangue que nós temos, basicamente, que é o sangue A, positivo e negativo, o sangue B, positivo e negativo, o sangue AB, positivo e negativo, e o sangue O, positivo e negativo. E assim nós temos os 8 da arca. Bom, é interessante lembrar que Abel foi o primeiro morto, né? O primeiro a experimentar a morte foi Abel. Então, aquilo que não estava, né, determinado para acontecer daquela forma, acabou acontecendo, no caso a morte. E o acontecimento morte, ele vitima primeiro o justo, né? O justo Abel. Então, na mansão dos mortos, o primeiro a chegar é Abel, que era justo perante os olhos de Deus.
E depois de Abel, vários e vários e vários e vários foram chegando na morte. Inclusive no dilúvio, né? Incontáveis e incontáveis almas arrebatadas pela morte, que teve como o primeiro morto o justo Abel. Bom, depois do dilúvio, com Noé e seus descendentes povoando a terra, nós temos a descendência de Noé e a linhagem do seu filho Sem até Abraão. Daí, a partir de Abraão, Deus determina uma aliança com os homens, né? Deus, ele faz uma aliança com Abraão e através dessa aliança ele constitui uma nação da qual ele mesmo viria a nascer. Então, da descendência de Abraão virá o povo de Israel, entre outros, mas é do povo de Israel que nasce Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Bom, e como que nós podemos compreender essa manifestação humana na Terra que propicia a própria encarnação de Deus, como Jesus Cristo, né? Então a gente percebe que aqueles que estavam no início do planeta, Adão, Eva, Caim, Abel, são aqueles que retornam no advento do Cristo, né? Então, quando Jesus Cristo nasce, na verdade, ele nasce exatamente para equilibrar aquilo que foi desequilibrado por Adão, da seguinte maneira. Adão e Eva usavam 100% do cérebro, mas ao ingerirem o fruto proibido, perderam essa capacidade e foram expulsos do paraíso. E então, o plano de Deus para a humanidade, ele foi, digamos assim, desvirtuado. E como é o resgate desse plano de Deus para a humanidade, né? A gente tem primeiramente Maria, que foi o primeiro ser humano a usar o 100% do cérebro novamente depois da queda de Adão e Eva, e de Maria nasce o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, como isso é possível? Da seguinte maneira: os espíritos humanos que animavam Adão e Eva, ao desenvolverem a energia material, não deram conta de conservar a unidade com o espírito amor. E assim foram destituídos dessa energia material. No retorno desses espíritos humanos
à experiência material, nós temos uma nova chance dada pelo Espírito Amor a eles mesmos, né, para que resgatem esse desequilíbrio. Então, Adão, que veio diretamente de Deus, após morrer, recebe a autorização de retornar à experiência material, porém agora animando um corpo feminino. Sim, Maria é a reencarnação de Adão, pois assim como Adão veio de Deus, nada mais natural do que Deus vir de Adão, porém agora reencarnado como Maria. É o mesmo espírito, porém reencarnado num outro corpo. E como Adão já havia utilizado 100% do cérebro, animando o corpo de Maria, essa prática se fez mais fácil devido à experiência anterior. Então Maria é Adão reencarnado, o que proporciona a encarnação do Verbo. Então, Maria, usando 100% do cérebro, ela faz aquilo que Eva não fez enquanto representante da mulher humana terráquea, em termos de reprodução. Pois o padrão reprodutivo, que era para ter sido usado desde o início no paraíso, é exatamente esse que Maria estabelece na Terra, ou seja, utilizando o 100% do cérebro, ela permite que o Espírito Santo fecunde um óvulo e que ela conceba virgem. Hoje, com a ciência, nós sabemos, né, que até o núcleo de uma célula humana pode fazer o papel do gameta masculino, né? Ou seja, nós podemos ter a fecundação de um óvulo sem a necessidade de um espermatozoide. O núcleo de uma célula fecunda um óvulo. E Maria, fecundada pelo Espírito Santo, ela pôde fazer com que a configuração original da fêmea humana se realizasse. E assim, usando 100% do cérebro, ela permitiu que o Espírito Santo a fecundasse, e ela concebeu virgem o homem Jesus, Deus na terra, que já nasce usando 100% do cérebro. E Jesus Cristo, ele faz aquilo que Adão não fez exatamente no momento em que ele ressuscita Lázaro, depois de 4 dias morto. Como ele faz isso? Através da palavra. Então, a configuração original do ser humano terráqueo, usando 100% do cérebro, é a mulher concebendo virgem e o homem tendo o poder da vida na palavra. Por isso que Jesus Cristo diz na hora do ressuscitamento do Lázaro que exatamente para esse momento ele veio. Ou seja, para mostrar que a palavra do homem puro ressuscita mortos. E assim, com Jesus Cristo e Maria Santíssima, nós temos o resgate da configuração original necessária para a manifestação do espírito humano na matéria terráquea.
né? Então, Adão e Eva, que usavam 100% do cérebro, perderam a sua configuração de plenitude, né? Perderam a unidade com Deus, mas o planeta Terra não ficou sem um homem e uma mulher puros. Ou seja, Jesus Cristo e Maria Santíssima resgataram essa configuração plena do ser humano encarnado na Terra. Ou seja, a Terra teve a mulher 100% pura e o homem 100% puro, Maria e Jesus Cristo. Bom, Maria, como reencarnação de Adão, ela cumpre a missão de trazer Deus para a experiência da vida humana. E Eva, que também precisava resgatar o seu desequilíbrio da queda, reencarna como Pedro. Então, Pedro é a reencarnação de Eva. E é por isso que a Igreja Católica ela é totalmente baseada na pedra, que é Simão Pedro, e venera com muita honra a santidade de Maria Santíssima. Ou seja, na adoração do Deus vivo Jesus Cristo, a Igreja Santíssima se estabelece na pedra, que é Pedro, e na honra e graça de Maria Santíssima. Então, nós temos na manifestação de Deus na Terra o retorno daquelas personagens que, na ocasião do Éden, se desequilibraram. Então é dada uma nova chance para que resgatem o equilíbrio. Adão voltando como Maria, Eva voltando como Pedro, e Abel, que foi o primeiro morto, retorna como João, o discípulo amado. E é por isso que ele é o discípulo amado, porque desde quando ele animava o corpo de Abel, ele já agradava a Deus. Então, quando ele está ali, ao lado do Deus vivo encarnado, que é Jesus Cristo, ele é o amigo mais chegado de Deus. Então, João, o evangelista, é a reencarnação de Abel. Adão, reencarnação de Maria. Pedro, reencarnação de Eva. Judas Iscariotes seria o retorno de Caim. Caim recebe a chance de retornar para reequilibrar e vive como Judas Iscariotes. Não consegue. Nós temos também o retorno de Sete, que por sua vez retorna como João Batista. Mas nós sabemos, segundo as Escrituras, que João Batista era Elias. Sim, João Batista era Elias. E Elias, antes de ser Elias, também foi Moisés. E antes de ser Moisés, foi José do Egito. E antes de ser José do Egito, foi Sete. Então, o mesmo espírito que animou Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, animou José do Egito, Moisés,
Elias e João Batista. No caso de José, o carpinteiro, que era o tutor de Maria e de Jesus, é exatamente a reencarnação de Enoque. Enoque foi aquele que, antes do dilúvio, andou com Deus e Deus o tomou para si. E por que Deus tomou para si Enoque? Exatamente para prepará-lo para aquele momento, pois Deus, com a sua onisciência, já sabia que teria que ter todo esse procedimento aqui na humanidade terráquea. E quem ele deixaria responsável para tomar conta de si mesmo enquanto Deus menino, senão aquele em que ele confiou desde o início, que foi Enoque? José, o carpinteiro, é a reencarnação de Enoque. Então, nesse raciocínio, nós percebemos como a realidade da Bíblia deixa nítida a experiência humana em várias facetas, em várias dimensões. Então, como Abel foi o primeiro morto, de uma maneira geral, todos os mortos que chegavam na mansão dos mortos se dirigiam a ele de certa maneira. Por ter sido o primeiro, ele se tornou uma espécie de rei da morte. Então todos os mortos que iam para a morte encontravam Abel. E isso incluía Adão, Eva, todos do dilúvio e assim ia. Mas quando ele reencarna como João, não tem mais lá esse senhor, essa autoridade, né? Porque enquanto o espírito dele estava lá, digamos que havia, né, uma autoridade justa, Abel o justo, dirigindo ali aquela dimensão. Quando ele encarna como João, acaba ficando ali a dimensão da morte sem essa autoridade. Só que Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, experimenta a morte. E o que a Bíblia nos ensina? Que ele leva a chave da morte e do inferno consigo. É interessante porque, primeiro porque como Abel foi o primeiro morto, então até Jesus Cristo vir, teve muito tempo que ele ficou ali, na dimensão da morte. Então quando ele retorna como João, o discípulo amado, o que Jesus diz para ele? Na verdade, diz sobre ele, né, para Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Ou seja, o próprio Jesus, no Evangelho, ensina que João, o discípulo amado, não iria morrer até a segunda vinda de Jesus. Ou seja, até os dias de hoje, João, o discípulo amado, está vivo aqui na terra. Aqui na terra. E por quê? Exatamente para que a energia do planeta
seja digna da misericórdia do Pai Santíssimo. Igual quando Abraão perguntou para Deus sobre Sodoma e Gomorra: ó Senhor, se houver pelo menos 3 justos lá na cidade, o Senhor perdoa ela? Sim, se tiver pelo menos 3 justos lá, eu perdoaria ela. Ou seja, por causa de um único justo, Deus derrama a sua misericórdia por sobre toda uma cidade. E é por isso que Deus permite que João, o discípulo virgem e puro, a quem ele amava, que é a reencarnação de Abel, viva até que ele volte pela segunda vez. E o que acontece quando Jesus Cristo morre? Ele passa 24 horas na dimensão dos mortos. E lá, durante essas 24 horas, ele prega o evangelho a todos os que estão ali naquela dimensão e também aos anjos que estão acorrentados no abismo. Porque a Bíblia explica que o juízo, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, vem para os mortos, para os vivos e para os anjos acorrentados no abismo. Esses anjos acorrentados no abismo são aqueles que, antes do dilúvio, desceram do céu por terem se afeiçoado com as filhas dos homens. Então, a gente vai ver, dentro das próprias escrituras, que Arcanjo Miguel vem e acorrenta todos eles e os prende no abismo, reservados para o juízo. E quando Jesus morre, no mundo da morte, ele leva a luz divina, ele prega o evangelho aos mortos e aos anjos caídos, porque assim ele proporciona a possibilidade de arrependimento e de equilíbrio a todos. Então, o que acontece? Nós temos a realização do plano de Deus, que é a manifestação de infinitas energias nas almas dos espíritos humanos e, no entanto, a exigência da unidade com Deus, ainda que haja todas essas infinitas energias manifestadas. Então, de acordo com toda essa linha de raciocínio, é após o dilúvio que a reencarnação é introduzida na humanidade terráquea e é esse mecanismo da reencarnação que propicia o reequilíbrio dos espíritos que até então não haviam conseguido manter a unidade com o espírito amor, apesar de já terem manifestado as infinitas energias da alma.